Olá pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje vamos falar um pouco sobre planejamento. Pare e pense um pouquinho. Quantas coisas na sua vida, antes de ser feitas, precisaram ter um bom planejamento? Talvez a tomada de decisão de algum curso, no seu trabalho, alguma decisão na sua casa. Tudo isso é necessário que seja um plano elaborado. E esse plano, ele tem que dar o mais certo possível, ele tem que ser um plano que vai trazer inúmeros benefícios para você. Mas então, como é que você pode estar montando esse plano? E como é que você pode estar fazendo um planejamento de forma correta, adequada e de forma simples e prática? No vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre isso. E agora nós vamos já começar com uma frase muito interessante. O sucesso, ele vem de um bom planejamento. E é verdade. Observe, quando as pessoas elas vão, né, abrir um negócio ou elas estão para tomar uma decisão muito importante na vida delas, as pessoas que realmente desejam que aquilo dê sucesso, que aquilo dê certo, elas vão fazer o quê? Elas vão parar um pouquinho, elas vão começar a estudar sobre aquele ponto, fazer um excelente planejamento. E as chances que essa pessoa tem de ter sucesso é muito grande. Por quê? Porque ela vai parar e pensar em todas as coisas que vai estar envolvida naquele projeto. Ela vai pensar os pontos positivos, pontos negativos, o que ela vai precisar dar em troca de algo, ou se ela vai precisar retirar algo que na mente dela talvez fosse o melhor, mas para aquele projeto, aquele plano, não é. Então, vamos começar primeiro falando sobre os pilares do planejamento. O planejamento ele tem três pilares, que é a organização, preparação e estruturação. Então, vamos começar primeiro falando sobre organização. A primeira coisa que você vai fazer é organizar suas ideias. O que você quer com aquele projeto? Você deseja ter uma melhoria? Você deseja impactar outras pessoas? Você deseja trazer um resultado a curto prazo, a longo prazo? Esse planejamento, ele serve para trazer para você, né, uma mudança grande ou vai ser apenas uma mudança ali pequena, talvez até uma implementação de algo que já está em curso. Então, a primeira coisa que você vai fazer é isso, você vai organizar. Você vai pegar todas as suas ideias, os seus planos, o seu objetivo para com aquele projeto. Por exemplo, digamos que você esteja com um plano de fazer uma reforma na sua casa. Você vai pegar um papel e você vai botar tudo de forma organizada, o que é que você realmente deseja com aquela reforma. Você deseja fazer grandes mudanças ou pequenas reformas? Você deseja, por exemplo, mexer na estrutura da casa, mas será que a casa ela realmente pode, né? Será que você pode mexer na estrutura da casa? Se sim, se não. Então, faça primeiro uma organização de forma bem específica sobre tudo que vai ser necessário para que aquele projeto, aquele plano dê certo. A segunda coisa é a preparação. Ou seja, você vai se preparar para que aquele plano ele venha acontecer. É exatamente isso, né? Vamos voltar ao exemplo da reforma da casa. Para que a pessoa ela venha ter nessa reforma da casa, ela vai precisar contratar um profissional, ela vai precisar comprar os equipamentos necessários, as ferramentas necessárias, os materiais necessários para aquela obra, para aquela reforma. Então, ela vai fazer toda uma preparação. Durante o período daquela reforma, ela vai ficar dentro do imóvel? Será que tem condição dela ficar em alguma parte daquele imóvel e ela não vai ser afetada? Ou será que ela vai ter que se deslocar, alugar um apartamento, uma casa para morar de forma temporária? Então, ela vai fazer toda uma preparação. E essa preparação, ela tem que ser pensada com antecedência, para que não venha trazer para você, no seu projeto, no seu plano, prejuízo. Porque, por exemplo, imagine que você queira fazer a reforma em um mês. E o seu profissional, né, que você contratou, ele disse que um mês ele te entregar a casa. Mas acaba passando o mês, acontece alguns imprevistos, como por exemplo, falta de materiais, talvez detectaram outros problemas na casa, talvez algum serviço aumentou. E esse período de um mês passou para um mês e 15 dias. Ou seja, você tem 15 dias no negativo. Então, olha aí o que a falta de preparação ela pode causar. Embora vai ter algumas situações, né, no seu dia a dia, que infelizmente vão acontecer e não vão poder ser pensadas com antecedência. Por exemplo, talvez a falta de material seja, né,
algo que realmente pode acontecer. Mas, por exemplo, talvez a estrutura da casa, ela não suporte tal reforma. Então, qual vai ser as mudanças que vai ser feita? É algo que surgiu no meio do projeto, então não pode mudar. Mas se você pensar com calma na preparação, que é o segundo passo do planejamento, você vai pensar o seguinte, ó. Eu quero meu projeto em um mês. O profissional já disse que consegue me entregar em um mês. Mas eu vou dar um mês e uma semana. Ou um mês e 10 dias, já pensando em algum imprevisto. Pensando talvez que algo dê errado. Pensando talvez que vai faltar mais algumas coisas. Ou que você vai querer implementar mais algo. Então, bote alguns dias a mais na sua preparação. A preparação ela é primordial para que o planejamento dê certo e você tenha sucesso além do que você realmente deseja. A terceira coisa é a estruturação. Ou seja, você vai estruturar tudo de forma bem organizada. O que vai ser feito primeiro? Quais vão ser os passos que você vai tomar para que aquilo aconteça? Vai ser necessário chamar quantos profissionais? Quanto você vai gastar? Então, quando você faz uma estruturação de forma correta, organizada, planejada, aquele seu, né, plano, ele vai dar certo, ele vai fazer exatamente o que você deseja, ele vai cumprir, né, com o que você tanto queria, e você no final vai sair ganhando. Tanto você como também as pessoas que estiverem ali envolvidas naquele projeto, naquele planejamento. Então, primeira coisa é essa: organização, preparação e estruturação. Agora que a gente já fez isso, vamos agora pensar em algumas coisas que têm a ver com planejamento. No planejamento, você tem que analisar os fatores externos e internos. Vamos voltar a falar de uma reforma da casa. Digamos que você, né, mais uma vez, queria que a reforma daquela casa durasse um mês e 15 dias, né? Um mês e 10 dias. Então, passou um mês e 10 dias. Só que você tem que parar e pensar em talvez fatores externos que podem atrapalhar aquela reforma. Como, por exemplo, uma chuva pode atrapalhar a reforma da casa, a perda de algum material, ou até mesmo, como a gente comentou antes, a aparecer ali, né, alguma atividade, algum trabalho que antes não estava incluso. Foi uma atividade que apareceu durante o projeto. Isso é algo externo que pode afetar. E algo interno é a própria mudança. Talvez você já começou o projeto, o seu planejamento, mas talvez você viu que não vai ser tão lucrativo para você, talvez não vai ser tão vantajoso para você no futuro. Então, talvez ocorra uma pausa no meio do projeto. Isso pode ser um fator interno que aconteça e pode fazer com que o seu planejamento ele não saia como foi realmente almejado. E outra coisa é você pensar em riscos e incertezas. Todo planejamento ele vai correr riscos e incertezas. Incerteza do tempo de trabalho, incerteza se os resultados serão realmente obtidos no tempo certo, se será gasto o que realmente foi planejado, se vai sair como você queria, se aquele projeto ele vai ser vantajoso ou não para você. Então, muitas vezes, os projetos, né, mesmo que eles sejam bem estruturados, bem planejados e estruturados, eles podem ocorrer riscos e incertezas de dar ou não certo para o seu caso. Então, antes de você decidir fazer qualquer coisa, pense no seu planejamento como algo detalhista, como algo muito importante e tenha paciência em examinar os fatores positivos e negativos, externos e internos, e também as incertezas e os riscos que você vai correr com aquele seu plano. Vamos agora para a parte prática. Eu vou dar agora para você 6 dicas de como você pode fazer um bom planejamento para qualquer área da sua vida. Não importa se seja um plano pequeno ou grande, se seja algo para o seu pessoal, algo profissional ou algo que vai impactar você ou outras pessoas. A primeira dica é a seguinte: elabore seus objetivos. Primeira coisa que você vai fazer é quais são os seus objetivos. Então, você vai colocar em um papel, em uma planilha direitinho, quais são os seus objetivos. Para ficar melhor para você, eu vou botar aqui embaixo na descrição tudo de forma bem organizada para você, passo a passo, tá certo? Para que você possa estar elaborando aí na sua planilha, em uma planilha digital, em uma planilha também virtual, quais são os seus objetivos. Essa é a primeira coisa que você deve fazer. A segunda coisa que você vai fazer é um cronograma. Ou seja, você vai elaborar os dias, você vai elaborar também quando vai ser feito isso, quais vai ser os dias da semana,
quantos meses vai ser gasto naquele planejamento, ou até mesmo quantos anos, quantas pessoas, né, serão necessárias para que aquele planejamento ocorra. Então, faça um planejamento, um cronograma bem elaborado, bem específico e bem organizado para que quando as pessoas, né, elas saibam daquele planejamento, elas tenham certeza e clareza sobre tudo que você deseja com aquele projeto ali que está sendo feito. A terceira coisa é a seguinte: analise como está o desempenho. Ou seja, depois que você fez todos esses passo a passo, você vai parar e pensar: como é que está o andamento do meu projeto? O planejamento que eu fiz, ele deu certo? Ele está me trazendo os resultados como eu gostaria de ter? Ou está me dando, mas está sendo de forma muito lenta? Ou talvez não está dando os resultados que eu queria? Então, é uma hora de você parar e pensar e ver como é que está o andamento do seu projeto. Porque caso ocorra, né, alguma mudança, alguma alteração, é necessário que essa alteração ela seja o mais rápido possível, ela seja feita ali o mais breve possível desde quando o projeto começou, para que não venha, né, a estar trazendo mais prejuízos para você. A quarta coisa é a seguinte: crie ações e estratégias. Qual vai ser as estratégias que você vai usar para alcançar aquele planejamento? Qual vai ser as ações que você, juntamente com sua equipe, vai tomar para que tudo aquilo ocorra como planejado? Então você vai parar e pensar, né? Eu quero que isso aconteça. Eu quero que, por exemplo, eu quero que minha empresa ela cresça em vendas. Mas qual vai ser a estratégia que eu vou usar para poder atrair a atenção do cliente? Como eu vou treinar os meus funcionários, os meus colaboradores que estão comigo para trazer esse resultado para a empresa? Então, você vai pensar nas estratégias que você vai usar para estar ali aplicando no seu negócio e no seu planejamento. A quinta dica é a seguinte: coloque em ação o que você planejou, ou seja, coloque em prática, né, tudo o que você pensou. Se você cogitou, né, por exemplo, contratar novas pessoas para trabalhar naquele determinado período do ano para que possa ter mais vendas, então coloque isso em ação. Ou, por exemplo, se você quer trabalhar com marketing, né? Se você quer trabalhar com o marketing da sua empresa, quer trazer uma inovação para o seu negócio, tente colocar isso em prática. Não, por exemplo, não pense para o amanhã que você já pode fazer hoje. Coloque em prática agora, tudo que estiver ao seu alcance. Se você conseguir fazer, né, com eficácia, faça com que aquele plano ele se realize, ele vire realidade, não deixe apenas no papel. Porque o plano, ele é muito importante, né? O planejamento, ele é importante. O planejamento bem elaborado e bem criado, ele é importante. Mas um planejamento bem elaborado, bem organizado, e sem ser colocado em prática, não vale de nada. Então, coloque isso em prática o mais rápido possível. Tudo que você pensou. E, por último, a sexta dica é a seguinte: faça uma análise sobre tudo o que foi feito. Isso lembra até um pouco, né, sobre o ponto 3. Mas o ponto 3 a gente viu sobre o desempenho, ou seja, como está indo o projeto, o seu planejamento. Mas já aqui você vai ver tudo o que foi feito, tudo, desde o início até o final. E você vai ver se você vai continuar com aquele plano, se você vai fazer alguma alteração, se vai ter alguma mudança, alguma inovação, se vai ser incrementado algo ali, ou se vai ser retirado algum ponto que você achava que seria bom, que seria vantajoso, mas que na verdade não foi. Então, é uma hora onde você vai parar e pensar em tudo que já foi feito. E pensar no que é que você pode fazer para estar começando um novo ciclo ali no seu negócio, no plano da sua vida, no seu planejamento ali, né? Pessoal ou profissional, seja lá qual for. Então, é isso, né? Visando saber, né, dessas informações, tente colocar isso em prática, faça um bom planejamento para que, de novo, vou até repetir a frase: o sucesso, ele vem de um grande e um excelente planejamento. Então, se você quer ter sucesso no que você, né, realmente deseja, é necessário que você faça um planejamento de forma correta, tá certo? Eu espero muito que você tenha gostado desse vídeo, desse conteúdo, tenha aprendido como funciona o planejamento de forma detalhada e também você venha a colocar em prática aí na sua vida, tá certo? Curta esse vídeo para que eu possa saber que você gostou. Inscreva-se aqui no canal para estar por dentro de outras informações, visto que eu também posto conteúdos variados. Também eu vou deixar aqui no link
alguns vídeos que eu faço de outros assuntos também relacionados a planejamento, a como você está atraindo o cliente, como você pode estar tendo algumas habilidades, tá certo? Compartilhe esse vídeo com aquelas pessoas que você tem certeza que também vão gostar de saber dessas informações. Sucesso para você, um abraço e até a próxima!